Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos estudar um assunto muito importante na matemática, que são os polígonos. Vamos ver a definição, vamos ver os tipos de polígono e o que nós podemos calcular aí nessas figuras tão importantes na matemática. Então olha, preste atenção nesse vídeo e vem comigo. Primeiro vamos começar com a definição do que é um polígono. Polígonos são figuras formadas apenas por segmentos de reta. E além de terem os lados formados por segmentos de reta, delimitam uma e apenas uma região. Ok? Eu tenho certeza que você conhece aí muitos polígonos. Dá uma olhada, olha, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. São exemplos de polígonos mais conhecidos. Um polígono ele possui vértice, lados, ângulo interno e ângulo externo. E sempre é classificado, o nome do polígono se dá através da quantidade de lados que um polígono vai ter. Ou vértices também, que sempre vai ser o mesmo, número de lados e número de vértices. O polígono também pode ser classificado como côncavo ou convexo. Dá uma olhada nisso daqui. Olha só, gente. Quando nós ligamos aqui dois pontos dos lados opostos ou consecutivos de um polígono, tá? Você marcou dois pontinhos em cima dos lados de um polígono. Ligou esse segmento de reta. Se o segmento de reta ficar inteiramente dentro do polígono, ele é considerado um polígono convexo. Veja que este caso, né, deste polígono, olha, deste quadrilátero, não tem como eu marcar dois pontos aqui em um dos lados, né, desse polígono, ligar esses dois pontos e o segmento de reta formado ficar com um pedaço fora do polígono. Já esse segundo exemplo, olha, marquei o ponto C aqui e um ponto D. Liguei, um pedaço do segmento de reta ficou fora do polígono, né? Por isso ele não pode ser considerado convexo, é considerado um polígono côncavo. Ainda sobre polígonos, nós vamos agora calcular, vamos conhecer um elemento muito importante dos polígonos, que são as diagonais de um polígono. Diagonal de um polígono é todo segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Não pode ser um do lado do outro, ok? Nessa atividade está lá no seu livro didático, tá? Volume 3, confere a página aqui. Bom, ele pergunta o seguinte: quantas diagonais nós conseguimos traçar aqui neste pentágono, polígono de 5 lados, tá? Vou ligar aqui vértices não consecutivos. Olha, posso ligar aqui o A no D, posso ligar o A no C, vou ligar aqui o E no B, já fiz 3, né? 3 diagonais, mais uma aqui, E com o C, 4, e a última ligar no B com o D aqui. Fiz um total de 5 diagonais, ok? O pentagrama que você conhece, tá? A estrela de 5 pontas. Então, quantas diagonais foram traçadas? 5. 5 diagonais, ok? E quais são as diagonais? Quais são os segmentos de reta? Lembre, o lado de um polígono é um segmento de reta. Por exemplo, esse lado aqui é o lado AE, tá? Então, para a gente escrever as diagonais, vamos escrever os segmentos que nós construímos. Nós ligamos o ponto A, o vértice A até o vértice C, primeiro segmento de reta. Também ligamos A no D, tá? Outro segmento de reta que é diagonal deste polígono. Ligamos o B no E, tá? Segmento de reta BE. Ligamos o B no D também, né? BD, tá? E o último aqui, olha só, vou partir aqui do vértice E, tá? No B eu já tenho aqui anotado BE e EB, né? Mesma coisa, o mesmo segmento, mas eu não tenho ainda EC. Então essa aqui vai ser a nossa última diagonal. As diagonais foram 5 e são essas aqui listadas, esses segmentos de reta. Mas a pergunta é, será que existe uma relação entre o número de lados de um polígono? Repare, aqui é 5, né? 5 lados, ok, um pentágono. E o número total de diagonais traçados foram 5. Será que é sempre o mesmo? Será que não? Existe uma relação? Bom, para isso, vamos completar essa tabela que também está no seu livro didático, volume 3. Então aqui é o seguinte, olha só. Ele deu aqui 3 polígonos, ok? Um triângulo quadrilátero e nós temos o pentágono aqui. Aí ele perguntou qual o número de lados de cada um desse polígono. Tranquilo, né? Número de lados ou número de vértices. Triângulo, eu e você sabemos que tem 3 lados. Quadrilátero, 4 e pentágono, 5. Aqui foi tranquilo, tá? Segunda relação aqui, o número de diagonais, não total, mas que partem de cada vértice do polígono. Vou até chamar aqui de DV, tá? DV é diagonal de cada vértice. Repare que no triângulo nós não conseguimos traçar nenhuma diagonal saindo do A
nenhuma diagonal saindo do B, nenhuma do C. Até porque diagonal é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. E todos os vértices de um triângulo são consecutivos, né? O B vem logo depois do A, assim como o C. Então o número total de diagonais que partem de cada vértice para o triângulo é 0. Vamos aqui para o quadrilátero. Quantas diagonais eu consigo traçar a partir do vértice A? Bom, o único ponto que não é consecutivo ao A, que não está do lado do A, que é o B e o D, é o C. Então eu posso ligar a diagonal aqui AC, tá? Então do vértice A saiu apenas uma diagonal. Uma diagonal. Mesma coisa do vértice B, que também saiu uma diagonal só, a diagonal BD, o segmento BD, tá? C, eu já falei, né? AC e CA é a mesma coisa, assim como BD e DB. Então, o número de diagonais que partem de cada vértice de um quadrilátero é apenas uma diagonal, certo? E vamos para o pentágono, que nós já tínhamos feito ali no exemplo anterior. Repare aqui no vértice A. Olha quantas diagonais eu consigo traçar AC e AD. Não consigo traçar nenhuma outra diagonal saindo do vértice A. Então, o número de diagonais que partem de cada vértice no pentágono é 2. Ok? Agora vamos lá. Número de diagonais total, né? O número total de diagonais do triângulo, 0, nenhuma diagonal. Quadrilátero, conta ali comigo, nós temos 2. E no pentágono nós temos essas 2 aqui. Mais uma 3, mais uma 4 e a última diagonal 5 é o número total de diagonais de um pentágono. Então aqui logo de cara a gente vê que não é sempre o mesmo, né? O número de lados não significa necessariamente o número de diagonais. Isso acontece para o pentágono e só para o pentágono, ok? Olhe que no quadrilátero nós tínhamos 4 lados e nós temos apenas 2 diagonais. Bom, eu vou chamar aqui o número de lados de N, ok, pessoal? N, tá? Representa o número de lados ou de vértices, como você preferir, de um polígono, ok? E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: existe uma relação entre este número de lados e o número de diagonais que partem de cada vértice? Repare, eram 3 lados, saiu 0. 4, 1, 5, 2. Que relação que a gente consegue fazer aqui? Que o número de diagonais que partem de cada vértice nada mais é do que o número de lados menos 3. Repare, 3 menos 3 dá 0, 4 menos 3 dá 1, 5 menos 3 dá 2. Então o número de diagonais que partem de cada vértice é n menos 3. Agora eu quero que você me ajude a estabelecer uma relação entre o número de diagonais total de um polígono, tá? O número total de diagonais e o número de lados, relacionando aqui com a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Vamos lá. Bom, aqui nós temos que 3 vezes 0 deu 0, tá? 3 vezes 0 é 0. Mas 4 vezes 1 não é 2, né? Então não é simplesmente multiplicar este número por este, tá? Agora repare, se eu multiplicar 4 vezes 1, que é o número de lados, vezes o número de diagonais que saem de cada vértice. E por que eu estou fazendo isso? Bom, se desse vértice A parte uma diagonal, desse vértice B parte uma diagonal, do vértice C parte uma e do vértice D também parte uma diagonal, seriam 4 diagonais. 4 diagonais, porque de cada vértice sai 1, 1 vezes 4, 4. Mas o número total de diagonais não é esse, é 2. Repare aqui, se nós fizéssemos a mesma conta para o pentágono, olha só. Quantas diagonais você está vendo saindo do vértice A? 2, 4, 6, 8, 10. Mas não é 10 o número total de diagonais. Justamente porque quando nós contamos a diagonal AC e a diagonal CA, nós estamos contando já a mesma diagonal. Quer dizer que multiplicar o número de lados pela quantidade de diagonais que saem de cada vértice sempre vai resultar no dobro. 2 vezes o número total de diagonais. E aí, para a gente descobrir, é só dividir por 2. Olha, 4 vezes 1, 4. Dividido por 2 é 2. 5 vezes 2 é 10. Dividido por 2 é 5. Então, nós podemos escrever, meus amigos e minhas amigas, que o número de diagonais total de um polígono, vou chamar aqui de D, é calculado com o produto entre o número de lados e o número de diagonais que partem de cada vértice, dividido por 2. Outra coisa que nós podemos calcular no polígono é a soma dos ângulos internos, tá? Independente se o polígono é regular, se ele tem
todos os ângulos iguais ou irregular. Vamos fazer essa investigação matemática que, mais uma vez, está lá no seu livro didático, volume 3. Acompanha comigo. Aqui ele pergunta o seguinte: qual é a soma das medidas dos ângulos de um triângulo qualquer? Se você não sabe ainda esse pré-requisito, fica lá, então, para você não esquecer mais, que a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo é 180 graus, tá? Todos os triângulos, qualquer tipo, seja ele escaleno, isósceles, equilátero, ou triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, sempre a soma é 180, ok? Agora é o seguinte, número 2. Trace uma diagonal do quadrilátero a seguir, partindo de um único vértice. Então, nós vamos partir aqui desse vértice e traçar esta diagonal. Quantos triângulos nós conseguimos formar? Era um quadrilátero. O número de lados era 4. Quantos triângulos nós conseguimos formar? 2. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Vamos pensar então com o professor. Se aqui eu tenho um triângulo, a soma desses 3 ângulos dá 180. E aqui eu tenho um outro triângulo que também a soma dá 180. Portanto, 2 triângulos, 2 vezes 180, 360 graus. É a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Partindo desse mesmo raciocínio, eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou traçar diagonais que partem de um único vértice aqui nesses polígonos e nós vamos contar quantos triângulos aparecem em cada uma dessas figuras. Repare aqui nesse pentágono, olha, eu posso sair aqui, calcular a diagonal AC e a diagonal AD, ok? Aqui nós tínhamos o número de lados, 5. Mas qual o número de triângulos que nós conseguimos formar aqui? 1, 2, 3. 3 triângulos, fechado? Aqui nós temos um hexágono, tá? Hexágono, vou pegar aqui, 1, 2, 3 diagonais. 3 diagonais. Então, nós sabemos que o número de lados é 6 e o número de triângulos que nós conseguimos formar é 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, ok? 4 triângulos. Olha só esse heptágono, figura de 7 lados, tá? 7 lados, então, né, no N igual a 7. Vou traçar aqui as diagonais que saem desse vértice A, tá? AF aqui o segmento, AE, AD, AC e AB não posso porque são vértices consecutivos. Quantos triângulos nós formamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos, ok? E para a gente fechar tem um octógono aqui, octógono, mas você já deve ter entendido, né? O número de lados desse polígono, 8, né? Por isso que ele é chamado de octógono. E o número de diagonais, vamos lá. A com C, A com D, A com E, A com F e o A aqui com o ponto G. Olha quantos triângulos nós formamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: existe uma relação entre o número de lados de um polígono e a quantidade de triângulos que nós podemos desenhar na região interna dele? Sim, existe. A quantidade de triângulos, olha só, a quantidade de triângulos é sempre o número de lados menos 2. Observe, 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. 7 lados, 5 triângulos. E assim, né, continua. Então, meus queridos, o número de triângulos é sempre n menos 2. Agora, lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180? Então, para descobrir a soma dos ângulos de um pentágono, basta que eu multiplique 180 por 3, porque aqui eu tenho 3 triângulos. E no hexágono, multiplico 180 por 4, porque aqui tem 4 triângulos. Portanto, nós podemos fechar que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado pela expressão n menos 2. n menos 2 é o total de triângulos que eu consigo formar, vezes 180 graus, ok? n menos 2 vezes 180. Ângulos externos, vamos lá. Estes ângulos aqui são chamados de ângulos externos, tá? Se você prolongar aqui o segmento que forma o lado desse polígono, nós vamos encontrar estes ângulos externos. E pessoal, não se preocupa com isso, porque a soma dos ângulos externos de um polígono, soma dos ângulos externos sempre vai resultar em 360 graus, independente do número de lados, tá? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim, então, dessa aula. Vou deixar a atividade com você aí na descrição do vídeo para eu corrigir na próxima aula. Essa atividade aqui, número 7, tá? Confere a página do seu livro didático, volume 3.
E essa atividade aqui, número 8, também do seu livro didático, está na mesma página. Confere lá. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido as ideias sobre polígono. Se gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo e a gente se vê na aula com a correção dessas atividades. Um abraço para todo mundo.